Oi pessoal do Sinapse, vamos lá, eu vou resolver com vocês esse exercício da Santa Casa 2020. Então ele fala assim: o nitrato de potássio e o clorato de potássio são compostos com venda controlada pelo Exército, pois sua decomposição térmica gera grande quantidade de oxigênio e por isso podem ser utilizados na produção de explosivos. As equações que representam a decomposição térmica desses sais são... Aí ele deu aqui pra gente as duas equações já balanceadas. Aí ele fala assim: considerando o volume molar dos gases na CNTP igual a 22,4 litros por mol, que eu anotei aqui pra gente, se uma mistura contendo 20,2 gramas de KNO3 e 12,25 gramas de KClO3 for totalmente decomposta termicamente, o volume de gás oxigênio recolhido, medido na CNTP, será de... Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, o exercício deu duas equações aqui pra gente. Quando acontecer isso, é mais fácil a gente somar essas equações para encontrar uma global do que ficar fazendo o exercício por etapas, certo? O cuidado que a gente tem que ter é que quando a gente for somar essas equações, se aparecer uma substância aqui nos reagentes, nos produtos, e a mesma substância aparecer nos reagentes da outra equação, a gente teria que sumir com essa substância. Então, por exemplo, eu tenho aqui o N2. Se o N2 aparecesse aqui também como reagente, se eu produzir 2 mols dele aqui, eu teria que consumir esses 2 mols na equação seguinte. Não é o caso desse exercício, mas quando isso acontecer, só toma cuidado com esse detalhe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar as duas reações, lembrando que tudo que está no reagente continua no reagente e o que está no produto continua nos produtos. Então, vai ficar 4 mols do KNO3 mais 2 mols do KClO3, formando 2 mols de K2O2, K2O, mais 2 mols de KCl, mais 2 de N2. Aqui eu tenho oxigênio tanto na primeira quanto na segunda equação. Quando eles aparecem nas duas equações, mas do mesmo lado da equação, aqui eles estão os dois nos produtos, o que eu vou fazer? Somar essas quantidades. Então, no total, eu vou ficar com 8 mols de O2. Agora, esse exercício, ele quer saber o volume de O2 na CNTP. Para isso, o que ele fez? Ele deu informação dos dois reagentes. No exercício desse, a primeira cuidado que você tem que tomar é com essa informação. Se eu tenho valores de 2 reagentes, um deles pode estar em excesso. Não quer dizer que vai estar, mas sempre a gente tem que verificar para ver se está ou não. Outro cuidado. Aqui a gente tem a proporção em mol das minhas substâncias, só que o exercício deu massa, então o que eu teria que fazer? Calcular a massa molar deles. A Santa Casa, ela dá a tabela periódica, então a gente pega lá todos os valores e calcula. Eu já deixei prontinho aqui para vocês para a gente poder ganhar tempo, certo? Então pega lá o valor do potássio, nitrogênio e oxigênio, soma tudo, você vai chegar na massa molar dele. Então aqui, eu tenho que cada mol do KNO3 tem 101 gramas. Mas, como eu estou usando aqui 4, então eu vou fazer esse valor vezes 4. Do KClO3, cada mol vai ter 122,5 gramas. Só que eu estou usando 2 mols, então eu vou fazer esse valor vezes 2. Isso daqui foi a informação que o exercício passa pra gente. Então, a equação forneceu. Proporção em mols. Agora, no exercício, ele deu aqui pra gente que ele vai usar 20,2 gramas desse
e 12,25 gramas desse. Para a gente ver se está em excesso ou não, eu vou usar aqui primeiro uma simplificação, que fica mais fácil. Aqui a proporção não é 4:2? 4:2 eu poderia simplificar isso e dizer que a proporção está 2:1. Assim fica mais fácil as nossas contas. Se eu pegar e olhar aqui, de 122,5 para 12,5, eu diminuí a minha quantidade 10 vezes. Desse outro lado, 2 vezes 101, 202. De 202 para 20,2, eu também diminuí 10 vezes. Então, nenhum dos reagentes está em excesso. Eu poderia escolher fazer o cálculo tanto com o nitrato de potássio quanto com o clorato de potássio, certo? Esse exercício eu vou resolver de um jeito, depois no final eu falo uma outra maneira que a gente poderia estar resolvendo ele, beleza? Bom, vimos que nenhum está em excesso, vou olhar aqui para o oxigênio. O que eu tenho que ver? O oxigênio, cada mol dele na CNTP ocupa um volume de 22,4. Só que eu tenho que tomar cuidado que eu tenho 8 mols dele. Então, eu teria que ficar com a proporção 8 vezes 22,4 litros, certo? Vou pegar e escolher um dos dois aí para fazer o exercício. Vou escolher o KClO3. Qual é a proporção que a gente tem aqui? Para cada 2 mols do KClO3, eu teria 8 mols do O2. Vou usar a mesma coisa que eu fiz lá, vou simplificar essa proporção, deixar 1 para 4, certo? Então, 122,5 gramas está para 4 vezes 22,4 litros. Se eu pegar os 12,25 gramas, quantos litros eu vou ter aqui? Então, isso daqui vai ficar, vou terminar de resolver aqui desse lado. X vai ser 12,25 vezes 4 vezes 22,4 litros, dividido por 122,5. Dá pra gente simplificar aqui, aqui fica 1 e aqui vai ficar 10. Então, o X vai ficar aqui 4 vezes 22,4. 4 vezes 4, 16, vai 1, 8 com 1, 9, 8. Uma casa. Se eu estou dividindo por 10, então vai ficar 8,96 litros de O2, que fica aí a alternativa E. Uma outra maneira de resolver esse exercício, só que eu acho ela mais trabalhosa, é você pegar a primeira equação, ver quanto de O2 vai formar, pega a segunda equação, vê quanto de O2 vai formar e daí soma os dois valores, certo? A mesma coisa ia dar aí o resultado.